Boa noite, um enorme prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais da nossa disciplina, um prazer também tirar as dúvidas de vocês. A minha intenção hoje é que a gente possa bater um papo, tá bom? Sobre tudo ainda que a gente tem para falar. O assunto é longo, tem bastante coisa que eu gostaria de falar com vocês e, claro, gostaria de falar isso pertinho de vocês, como a gente fez na primeira aula presencial, mas, infelizmente, a gente tem algumas impossibilidades e, respeitando aí todas as regras estabelecidas, nós vamos fazer de forma remota, como as outras aulas que vocês têm feito, tá bom? Gostaria de fazer o seguinte, nós temos aqui pelo menos terceiro I, terceiro J de enfermagem e o terceiro rádio, então tem bastante gente. E talvez surjam bastante dúvidas, né? A intenção aqui da aula remota, quando a gente fala dessa aula do EAD, como a gente não fica muito tempo junto, não fica toda semana em aula, talvez tenham muitas dúvidas. E, claro, o principal foi aquilo que eu coloquei para vocês lá no Google Sala de Aula. Vocês já tenham estudado da unidade 1 até a unidade 8, tenham lido a apostila, tenham anotado as dúvidas e visto os vídeos que estão na plataforma. E com as dúvidas que surgiram desse estudo, hoje eu vou tirar todas as dúvidas, né? Então, o que eu peço para vocês? Enquanto eu estiver discorrendo sobre assunto, falando sobre algumas coisas que a gente tem que conversar, se você já tem anotado as suas dúvidas, você já pode ir perguntando. A gente pode fazer ao final dos 2 momentos, a gente faz 4 momentos de aula, né? Faço 2, abro para as dúvidas. Se surgir no meio também não tem problema, tá, gente? Não fica engessado não, senão fica uma aula muito chata. E eu sei que aula remota, se não for dinâmico, a gente dorme na frente do computador, se larga na cama com o celular quando vê, já passou, tá? Então, a minha proposta é exatamente essa. Quando vocês tiverem dúvida, levanta a mão, chama no chat, se vê que tá muito dinâmico, mas quer falar também, perguntar, dar algum exemplo, pede licença, abre o microfone, pede licença, eu espero você perguntar, respondo para você. A intenção aqui é que vocês participem, igualzinho a gente fez na sala de aula, tá bom? Se não tiver dúvida, beleza, vai tomando nota de tudo que a gente falar. É Dori? O nome é isso mesmo? Gente, eu vou chamar pelo nome que vocês colocaram ali, tá bom? Então, vamos lá. Dori, é o seguinte, a intenção aqui, nunca numa aula, né, Todo mundo tá me ouvindo? Eu acho que teve alguma instabilidade aí na internet. Vê se voltou. As meninas colocaram aqui que travou, tá ouvindo, ótimo. Perfeito. Bárbara. Oi, amor, pode perguntar. É a Fábia, boa noite. Boa noite. Escuta, eu queria a senha para poder entrar pelo computador, porque eu só tenho o link e no computador tá pedindo uma senha. Tá, vou colocar no Google Sala de Aula rapidinho, tá? Enquanto eu vou... Bom, meu amor, obrigada. Então, já coloco lá já. Tá bom, obrigada. Oi, desculpa. Obrigada. De nada, meu amor. Vou jogar agora, o pessoal do rádio também vai receber no Google Sala de Aula. Se alguém quiser entrar pelo computador, às vezes é até melhor, né? Bom, então, continuando aí o que a gente estava falando, esqueci já o nome da mocinha que perguntou, a pessoa que perguntou. Vou falar, então, qual é a intenção dessa aula. Basicamente, foi o que eu já tinha conversado com vocês presencialmente. A intenção é que vocês... gente, verdade, vamos fazer o combinado. Só abre o microfone se for perguntar alguma coisa, tá? Fora isso, deixem o microfone desligado, por favor. Beleza. Então, a intenção dessa aula não é passar as respostas da prova. Então, a intenção aqui não é correndo. Gente, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Não. A intenção dessa aula, seja remota, seja presencial, mas é sempre a gente tirar as dúvidas. Então, qual seria o correto? Vocês terem estudado e trazer as dúvidas e a gente ia discutir as dúvidas. Mas, para direcionar, às vezes, essas dúvidas ou surgirem essas dúvidas,
nós trazemos uma aula, nós montamos uma aula, nós, professores do EAD, montamos uma aula para dar aquela direcionada. Mas não contem aqui que eu vou ficar correndo desesperadamente para falar senão, imagina, em cada aula dessa, das 18h05, né, em 35 minutos eu ia ter que correr falando de 2 unidades. Isso é humanamente impossível, ia ficar uma aula muito esquisita. Tudo bem? Eu vou fazer um combinado com vocês da mesma forma que eu fiz com o pessoal da manhã, que também tem humanização. No final da aula, a gente assiste, vê tudo o que dá para ver. Perfeito. Lá no final da aula, quando acabar o horário da aula, acabou a última aula, tchau. Quem quiser, volta, tá? No mesmo link, que seria um 5º momento do nosso encontro. E aí a gente conversa tudo que tiver para conversar, de prova, de trabalho, alguma coisa a mais. O pessoal da enfermagem, se quiser, a gente pode até falar de algumas dúvidas de estágio, algumas outras coisas. Eu vou falar sobre o que vai cair na prova, que também não tem muita dúvida, né? Unidade 1, unidade 8, e a parte do trabalho agora, porque é de interesse de todo mundo. Mas às vezes fica uma dúvida específica de um tema, de alguma coisa que quer fazer, e aí isso a gente faz só num 5º momento, né? Então são 4 encontros agora à noite. Num 5º momento a gente volta 10 minutos, 20 minutos, quantos minutos forem necessários, como se fosse uma reunião. E todo mundo que quiser tiver alguma coisa pertinente para falar, fala, certo? Então tá bom. Então pra gente eu não tomar tempo da aula de vocês, vamos ao que interessa. Vou colocar na tela um pouquinho do que a gente vai discutir. E para matar esse assunto, eu vou falar do trabalho. Eu vou falar do trabalho agora. Ó, já são 18h17, já deu tempo aí quem deu uma atrasadinha entrar, né? Então, acho que tá legal. Se entrar mais gente depois e quiser perguntar sobre o trabalho, senão eu tenho que parar toda hora para ficar falando da mesma coisa. Quem quiser saber do trabalho depois desse momento que eu falar, aí entra lá depois das 10 e aí eu converso, tá? Senão a gente não caminha com a disciplina, não caminha com o conteúdo. Então, brevemente. Em sala de aula, eu tinha feito um sorteio do trabalho de 0 a 2 pontos e a proposta, obviamente, era outra, né? A proposta era que vocês apresentassem, que vocês trouxessem algo bem dinâmico para a sala de aula, que a gente conseguisse conversar e construir aquele conhecimento. Como é remoto, não tem como fazer isso. E a quantidade de pessoas também é muito grande. São 3 salas juntas, seria inviável fazer qualquer tipo de apresentação de trabalho. Então, para facilitar a vida de todo mundo, a proposta vai ser fazer individual. Poxa, professora, eu já fiz em grupo, mas vocês vão me enviar individual, por favor. Cada um vai enviar o seu. Por quê? Porque isso foi uma exigência não minha, mas da escola, tudo bem? Então, eu não vou mudar, se já fez em grupo, já está feito, ok. Mas eu vou pedir que vocês mandem individual para que eu consiga salvar lá bonitinho. Se alguém já mandou, o principal é que tenha nome, número e turma. Imagina, terceiro A, terceiro I, terceiro J e terceiro radiologia. Tudo no meu e-mail. Vai virar uma salada, eu não vou saber que Larissa é de onde, que Karen é de onde. Por favor, nome completo, número e turma, para eu conseguir achar vocês. Então, vai utilizar o tema que foi sorteado em sala de aula. Ah, eu não estava no dia do sorteio, não tenho tema. Aí você vai escolher um tema. Eu estava no dia do sorteio, mas o meu grupo brigou, se desfez, eu nem sei qual era o tema sorteado, esqueci, perdi, vai escolher um tema. Um desses aqui, que você gosta mais, que você se simpatiza mais, que você, né, consegue desenvolver melhor, não importa. Tira um print aqui da tela, escolhe um tema desses. Por que que na sala de aula eu sorteei? Ia ter apresentação. Se ficar 3 grupos falando a mesma coisa, fica muito chato. Aqui só quem vai ler sou eu. Então, escolhe um tema, o importante é entregar, tá? Não vou ficar verificando se é o tema sorteado, se não era o tema sorteado. Eu preciso só que vocês me entreguem, tá? Pode, Edson. Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. O grupo que foi sorteado o conteúdo pode fazer o conteúdo sorteado? Pode, tá? Então, o tema meio que ficou um pouquinho livre. Tem grupo, tem tema. Quem seguiu meu conselho lá já estava com o trabalho feito, já estava com tudo adiantado, a pesquisa feita, já sabia o que ia falar. Então, beleza, não precisa mudar. E às vezes quem não fez nada
corre atrás, né? São 2 pontinhos e esses 2 pontinhos salvam, ou prejudicam ou salvam, né? Vai enviar por e-mail enfermagem.gj@gmail.com, é só esse. Se você tem outro e-mail meu, é esse que vale, é desse que eu vou corrigir os trabalhos. O assunto é o seu nome completo, o seu número, se você lembrar. Como ficamos pouco tempo em sala de aula, alguns não tinham número, não lembravam o número e tal, não sabia o número. Se não lembrar, ok. Nome completo eu consigo te achar no sistema. E a turma, por favor, nome completo e a turma eu te acho. Sem isso fica difícil. O formato é livre. Você pode fazer em Word, pode fazer em PDF, pode fazer em PowerPoint. O que eu não quero? Cópia da internet. Você vai lá, pega um trabalho pronto, pega uma apresentação pronta e manda para mim. Se for cópia, infelizmente eu vou ter que anular o seu trabalho, tá? Então fica avisado, fica registrado. Se for cópia, eu tenho que anular, porque isso é plágio, é crime, né? Obviamente eu não vou dar nota numa cópia. Fala isso com as suas palavras, pega lá um assunto, olha quanto assunto bom. Bioética, por exemplo. Bioética e humanização. Pega lá, então, pesquisa bastante, assiste uns vídeos, né? Faz algumas coisas bem bacanas, aprende um pouquinho sobre aquele assunto e escreve. Eu prefiro que vocês me escrevam uma folha com as suas palavras do que me mandar 30 copiado da internet. Vale muito mais a uma folha com a sua palavra. Como o formato é livre, tem algumas pessoas que lidam muito bem com informática, com internet e sabem fazer portfólio online, sabe desenvolver um trabalho online. Se quiser, pode, tá? Não é para esquentar a cabeça com isso. É quem tem facilidade, quem tem expertise para isso. Se você não tem, esquece o que eu falei. Se você tem, pode lançar mão disso. Eu faço pós e as nossas aulas têm sido também pelo Zoom. Inclusive, já fica a dica. Minha professora gosta que fique o vídeo de todo mundo aberto. Ela gosta de ver todo mundo. E só que assim, tem aluno, tem gente, né, que às vezes não quer expor a casa, tá à vontade, tudo bem. Mas quem gosta de ficar com o vídeo aberto, ela prefere. E eu, como aluna, eu prefiro o meu vídeo aberto, porque eu fico me policiando. Eu não fico toda hora mexendo no celular, eu não fico distraída, né? Não largo lá o computador à aula e vou fazer outra coisa quando eu vejo já passou uma hora. Então, assim, fica uma dica, quem quiser deixar a câmera aberta, só cuidado, né? Se o pai, a mãe, o marido passar atrás, enfim. Essas coisinhas assim pra gente evitar problemas, tá? E o microfone só se for falar alguma coisa referente à aula. Então, formato livre, beleza? Enviar até o dia 31 de maio. Como eu passei isso há muito tempo para vocês, então já era para estar feito. 31 de maio, perfeito, 10 dias só para finalizar, formatar, deixar bonitinho, mandar por e-mail. Esses dias eu já recebi vários trabalhos. Quem já enviou, se tá com o nome e completo e a turma, beleza, tá feito. Quem não enviou, envia, por favor, ok? Então, vamos lá. Rapidamente, alguém tem alguma dúvida? Do trabalho? Tranquilo? Vou considerar que o silêncio de vocês é não temos dúvida. Ah, Samara, acho que eu acabei respondendo, né, amor? Joyce, não vou exigir na norma ABNT. Eu não quero com link, eu não quero com... eu não quero com link, eu não quero com copiado direto da internet, sabe? Sem formatação nenhuma, nada. Um tá azul, outro tá verde, outro tá amarelo e tudo torto. Aí não avacalha. Mas não precisa tanto, né? Deixa eu ver. O Edson já respondi. Samara, acho que já ficou claro. Ariane, posso fazer um vídeo com a minha apresentação? Ai, que linda! Pode, Ariane? Pode. Pode sim, meu amor. Vou até achar mais legal. Então, tá bom. Se tiverem dúvida, vocês vão perguntando, tá? Só para eu conseguir andar aí com conteúdo. Não fiquem com dúvida, não saiam daqui hoje com dúvida, por favor. Bom, de estudo eu já tinha conversado em sala de aula, já tinha falado para vocês que o estudo, coloquei também no Google Sala de Aula, que o estudo dessa disciplina não pode ser só por essa aula, ela tem que ser o conjunto dessa aula com a outra aula que a gente já teve, as atividades que a gente passou. Inclusive, gente, eu dei uma segurada nas atividades do AVA por conta de tudo que aconteceu.
Porque, teoricamente, por mês teriam pelo menos 2 atividades. Mas eu sei que vocês estão em uma fase de adaptação e tem sido uma loucura. Então, eu dei uma segurada naquelas atividades. E o outro ponto também. Lembra que eu tinha falado da prova, que valeria de 0 a 6, porque eu ia descontar das atividades que nós faríamos nas aulas presenciais. Só que assim, eu não controlo o que está acontecendo agora. E as provas vão valer de 0 a 10. Essa decisão não é minha, essa decisão é da direção. E vocês acho que já entenderam que é por conta da pandemia, a mudança no formato das aulas e das provas, ok? E vocês vão estudar lá da unidade 1 até a unidade 8. Depois eu falo mais sobre isso. E estudar, então, pela apostila, pelos vídeos que estão lá na plataforma, e aí sim, aqui a gente tira dúvida. Acho que ficou claro essa parte, e nós vamos agora exatamente para o ponto que nós paramos na aula presencial. Então, o que eu já falei, eu não vou repetir. Vamos abordar alguns aspectos novos. Opa. Thaís, o ideal é que tivesse sim, tá, meu anjo? O ideal é que tivesse tudo bem bonitinho. Então, um trabalho completo é desse jeito que você falou, introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia, isso é um trabalho completo. Então, quando a gente abre um trabalho assim, a gente vê que a pessoa gastou tempo para fazer aquele trabalho. O formato vocês já devem ter aí por conta dos outros trabalhos, tá? Mas o principal, foquem no conteúdo. Foquem em estudar o tema e escrever o tema, tá? E aí vocês coloquem no melhor formato possível. Não, Jéssica, na verdade a escola deixou, na última reunião que nós tivemos dos professores, a escola deixou o trabalho em aberto, o formato em aberto. Eu preciso ter alguma coisa para provar que você fez. Então, se você fizer em vídeo, eu preciso do vídeo. Às vezes o vídeo fica muito pesado. Quem usa o Google, o Gmail, ele automaticamente joga isso na nuvem, no Drive. Quem não usa Google, aí joga na nuvem, me manda o link, eu tenho que conseguir assistir e fazer o download daquilo para guardar e provar que você fez. Então, independente de ser vídeo, independente de ser Word, portfólio online, não importa. O que você fizer, eu tenho que conseguir, né, ter aquilo para provar. Olha, não, a Jéssica fez em vídeo, certo? Mais alguma dúvida? Mandem ver. Imagina. Acho que foram todas as dúvidas. Oi, Joyce. Vai perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Bom, vou deixar aberto. Se você perguntar, eu respondo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. As novas diretrizes curriculares, elas são direcionamentos que são feitos para que os currículos de vocês, alunos, sejam melhor aproveitados. Então, vocês, a cada 5 anos, os cursos técnicos passam por uma avaliação. E nessa, como se fosse uma auditoria, como se fosse uma auditoria. E vem pessoas de fora para avaliar o curso e falar, tá aprovado, pode ter esse curso por mais 5 anos, se cumprir as regras tudo direitinho. E além de eles avaliarem espaço físico, né, plataforma, tudo isso, eles também avaliam o nosso currículo, nosso plano de curso. E o plano de curso, geralmente o coordenador, junto com a direção da escola, vai escrever tudo que o curso tem que oferecer. Estágio, local de estágio, as matérias, o que cada disciplina vai abordar. Então, as diretrizes, essas novas diretrizes curriculares, elas vão direcionar. Elas vão dando formato para esses currículos. Tudo bem? Só para vocês entenderem do que se trata. A Joyce colocou o grupo que já estava fazendo trabalho para mandar individualmente o mesmo tema. Se já mandou, tá ótimo, tá bom? Se não mandou ainda, cada um faz o seu, coloca o seu parecer sobre aquele tema, tudo bem? E manda individualmente, de preferência, ok? Quem já mandou, se já tá tudo bem montadinho com os nomes, os números, era isso que a gente tinha combinado. E a gente já está no dia 22 de maio. Do dia 22 para o dia 31 são menos de 10 dias. Então, manda o que vocês têm com nome, número e turma. Tá bom? A intenção aqui é facilitar, não fazer de qualquer jeito, né? Mas que vocês não tenham grandes dores de cabeça com essa disciplina. Não, nunca foi a intenção. Muito pelo contrário. Para ser
uma disciplina gostosa do terceiro módulo. Aquele módulo que a gente já está cansado, não vê a gente acabar de se formar. Já passei por isso também. Então, o que eu tenho que pensar nisso, né? Visando aí formação, transformação nas práticas profissionais, essas novas diretrizes, ela começa a focar aí que o acadêmico, o aluno, no caso vocês, tenham um contato maior com a realidade, tenham um contato maior com a população com que você vai trabalhar. Então, por isso, realidade socioepidemiológica da população, de preferência onde nós estamos instalados. Então, quando a gente leva vocês para algum evento, quando a gente propõe, promove, né, que vocês façam algum evento, que vocês participem disso, visitas técnicas que vocês fazem, Outubro Rosa, Novembro Azul e assim por diante, a intenção é que a gente consiga trazer você, aluno, para perto da realidade, próximo daquele assunto, próximo daquele paciente, próximo daquela verdade, para que não fique uma coisa mecânica. Então, nesse ponto, é um ponto muito positivo, essas novas diretrizes. Mas o que isso tem a ver com humanização? Vou falar para vocês. Bom, o objetivo, então, é esse incentivo de uma formação diferenciada, para que vocês não tenham uma formação engessada. Tem um caráter incentivador também ao professor, então o professor ele precisa buscar novas metodologias, formas de ensinar. Então, vou dar um exemplo. Nessas aulas remotas, no começo eu dava sentada. E aí eu percebi que sentada, às vezes parece que até a gente que está dando aula fica meio, né, dá uma preguiça, aí vai falando, aí aquele negócio fica arrastado. E aí eu fui assistir, eu falei, nossa, não, muito arrastado. E aí eu fui ajeitando as coisas, fui ajeitando até criar uma forma confortável de falar de forma mais dinâmica, tá? Você na frente do computador, gente, eu sei disso porque eu estou estudando também de forma remota. Então, chega uma hora que a gente fala, pelo amor de Deus, vou jogar esse computador na parede. Essa professora, no mesmo tom do começo ao fim, que sono, que cansativo. Falei, não, eu não quero que seja assim. Preciso ver uma forma diferente de tornar isso mais dinâmico e que eles fiquem mais alertas, né, prestando atenção aí na aula. Então, a gente vai criando novas metodologias. Existe a metodologia ativa, que é mais fácil de fazer na sala de aula, onde vocês participam o tempo todinho ali da aula, né? Então, a gente faz pergunta, faz uma atividade, pede para trazer alguma coisa, leva para o laboratório, leva para o auditório. E essas metodologias, outra coisa da metodologia ativa, você mexer com as emoções. As pessoas aprendem com as emoções. Então, quando a gente fala alguma coisa que causa nojo, você grava. Quando a gente fala alguma coisa que faz você chorar, grava, melhor ainda. Então, essas reações, quando você sente raiva, sabia que é uma das emoções que mais faz a gente gravar um conteúdo? Quando a gente sente raiva? Pois é, metodologia ativa, ela incentiva que o professor mexa com as emoções ali, dê um jeito de, com o conteúdo, mexer com a emoção. Porque aí fica mais difícil de esquecer o conteúdo, certo? Então, essas novas diretrizes, ela incentiva que o professor lance mão de novas metodologias. Para isso, obviamente, é um incentivo para o professor estudar, né? Outra coisa importante que pede nessas... Eu vou chegar lá na parte da disciplina. Tem tudo a ver com a nossa disciplina. Tá. Ok. Aqui, ó, buscando uma forma generalista. Generalista por quê? Então, o pessoal aí, tanto de enfermagem quanto de radiologia, está fazendo um curso generalista dentro da sua área. Vocês vão poder trabalhar em qualquer setor que exige essa formação de técnico em enfermagem, técnico em radiologia. Porém, todavia, no entanto, existem especializações. Então, os professores já devem ter comentado. Eu vou ser bem sincera, tá? Eu não conheço as especializações de radiologia, mas eu acredito que devem ter cursos que tornam vocês especialistas, né, em determinado procedimento. E no da enfermagem, que é mais a minha área, no caso, instrumentação. Então, todos os técnicos de enfermagem que se formam podem trabalhar dentro de um centro cirúrgico, sem problemas nenhum. Mas só quem faz mais 6 meses da especialização em instrumentador cirúrgico é que pode instrumentar a cirurgia. Vai participar da cirurgia propriamente dita junto com o médico, certo? Então, isso é uma especialização. O nosso curso, ele é generalista, vai formar vocês para colocar em qualquer setor que exija o curso técnico. Se alguém souber alguma especialidade
de radiologia, fala para mim. Sim, Valéria, é verdade. Enfermagem e saúde do trabalho também é uma especialidade, muito bom. Se o pessoal de radiologia aí lembrar, souber, pesquisar, obrigada, Ana Paula. Mamografia, tomografia, bacana. Então, existem cursos que tornam vocês especialistas de cada exame. Muito bacana saber. Muito bacana. Então, é isso aí. Isso no curso, não. O curso você é generalista. Precisa só do curso técnico de radiologia? Beleza, está contratado. Mas para as áreas específicas, vocês têm que fazer as especializações. Então, essas diretrizes falam, ó, o curso ele tem que ser generalista, você tem que falar um pouquinho de cada coisa. Assim como vocês têm disciplinas que falaram de tomografia, mamografia, ressonância, falou de forma generalista. O curso especialista vai focar só naquilo, vai mais profundo. Gente, é uma delícia fazer especialização da área que você gosta, né? Então, quem se identificou com a enfermagem, quem se identificou com a radiologia, façam especialidades, né? Façam a especialização. Além do currículo ficar melhor e com certeza vai facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, é tão gostoso estudar aquilo que a gente gosta mais, é maravilhoso. Eu não sei quem é o MotoG Plus. Quem é o MotoG Plus? A Raíssa respondeu bem. Esses slides já estão desde, acho que meio-dia, 1h, no Google Classroom, no Google Sala de Aula, tá? Eu já mandei lá para vocês em PDF para vocês poderem estudar. Bom, vocês vão ter... Obrigada, Adriana, por ter colocado, porque assim eu sei o que eu tô falando. Tá bom, Adriana? Tá lá no Google Sala de Aula, meu amor. Imagina. A parte técnica, então todos vocês tiveram estágio, radiologia 400 horas, enfermagem 600 horas. Claro que tem gente ainda que tem para terminar, isso é uma outra questão, mas é a parte técnica, colocar a mão na massa, ir para o laboratório, ver como é que é, né? Você realmente desenvolver essa habilidade. A destreza, vocês vão desenvolver mais quando estiver trabalhando, mas pegar um pouquinho ali da habilidade, sabe, né? Como posicionar, sabe como fazer essa parte prática, o curso precisa, parte científica, né? Ninguém vai chegar lá para vocês e falar assim, então, eu acho que esse exame pode ser feito assim. Ah, não sei, para mim é melhor, eu acho. Não pode ser achismo, não pode ser empirismo. O nosso curso ele tem que ser científico. Então, olha só, essas diretrizes, ela especifica. Eu não posso chegar aqui falando coisas da minha cabeça, do meu coração, da minha vida somente, se não tiver a ver com a área generalista, técnica, científica, comprovada, através de pesquisas, através de, enfim, né, experiências e assim por diante, testado e comprovado. E aí entra a parte que tem a ver com a nossa disciplina, né? A nossa disciplina, ela fala de humanização. Então, as novas diretrizes curriculares, ela vai focar exatamente nisso, tornar o ensino mais humanista, mais humanizado, pensar na pessoa, pensar no ser humano. Você tem que ter a parte generalista? Sim. Tem que ter a parte técnica? Óbvio. Tem que ter a parte científica? Também. Mas e por que não também a parte humana? É possível dizer que em alguns cursos, em algumas escolas, em alguns momentos, o estudo era mecanizado, né? Só o científico, só o técnico, totalmente mecanizado. E às vezes esquecia de falar da forma de tratar, desse olhar diferenciado. Agora vamos lá, gente. Não se prendam que humanização é passar a mão na cabeça do paciente, olhar nos olhos. Não é só isso. É também, lógico que isso é importante, olhar nos olhos, se for preciso, um toque de carinho, mas humanização não é só isso. Vocês têm que lembrar que existe políticas nacionais de humanização, que existe toda uma diretriz. Então, entendam, existe uma diretriz que fala para a escola, vocês têm que abordar esse aspecto. Então, essa disciplina não está aqui para encher linguiça, essa disciplina não está aqui só para ser uma disciplina legal, essa disciplina está aqui muito além disso. Sim, Jéssica, treinamentos em hospitais também, com certeza. Esse treinamento em hospital, ele vai visar, na verdade, a Política Nacional de Humanização, ele vai afetar não só o ensino, as diretrizes curriculares afetam o ensino. A Política Nacional de Humanização afeta tudo, SUS, privado, até porque o serviço privado, ele é uma concessão do Estado e ele segue as leis do SUS, não sei se vocês sabem disso, né?
André, qualquer outra dúvida que não seja do que eu estou falando, vai ser um quinto momento que a gente vai se encontrar depois das 10 e aí a gente conversa, tá bom? Desenvolver a capacidade crítica e reflexiva do aluno. Olha só, isso é importante também. Vocês não podem ser só pessoas que ouvem, né? E tudo bem, não vou pesquisar. Por isso que a gente incentiva a pesquisa. Pesquisa, procura, vai lá, faz um trabalho. Por isso que nos meus trabalhos de preferência, e a proposta inicial era essa, que não tivesse nada escrito, que fosse uma apresentação, trouxe um slide, nem era slide que eu tinha pedido, né? Um banner, uma maquete, alguma coisa assim que você coloque a mão na massa. E isso vai fazer com que você pense, reflita a respeito daquele assunto, né? E tenha uma visão crítica. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso incentivo. Olha só, colocando em situações que integrem no âmbito da responsabilidade social e compromisso da cidadania. Então, tudo que vocês fizeram durante o curso, seja lá o dia da enfermagem, né, a semana da enfermagem, o dia da radiologia, e todos aqueles eventos, enfim, que abordam patologias, suas curas e tratamentos e prevenção, tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Não era só para ser uma festa, não era só para ser um momento legal, para a gente se distrair um pouco da matéria. Não, tinha um objetivo pedagógico para isso e que foi aí exigido, direcionado pelo menos pelas diretrizes curriculares nacionais. Gente, vamos fazer o seguinte. Me ajudem. O pessoal tá entrando depois, tá fazendo pergunta de coisas que eu já respondi. Então, assim, se toda hora eu parar para responder isso, a gente não tem aula, tá? As unidades são de 1 a 8 que cai na prova. Eu vou falar de novo sobre isso na última aula. O compromisso da cidadania, ou seja, sair do nível do discurso e ir para a ação. Então, a nossa intenção aí com essas diretrizes é a gente sair do blá, blá, blá e ir para a ação. Pode ver que nos vídeos que eu coloquei lá no AVA, cada final de unidade, eu passava para vocês um desafio, né? Eu pedia para vocês, agora façam isso, tenta fazer aquilo, tenta ir mudando isso no seu dia a dia, para que vocês conseguissem de forma prática, colocar em prática, né? Colocar aquilo que a gente tinha discutido teoricamente na sala de aula, no vídeo, na apostila e assim por diante, ok? Então, esse é o objetivo e por isso foi colocada essa disciplina. Agora vamos fazer um combinado. Toda vez, todo slide que aparecer esse raiozinho aqui, ó, no cantinho direito, vocês vão tirar um print e esse print vocês vão usar aí para dar aquela lidazinha básica para a prova, o pessoal mais desesperado, né? São pontos importantes, são pontos chaves da nossa disciplina. Então esse daqui vai falar um resumão de tudo que a gente acabou de conversar. Olha só, a ação de buscar novas formas de atuação dos profissionais de saúde, além das que já faziam parte da grade curricular dos mesmos, desencadeou o processo de implementação das diretrizes curriculares nacionais. Nos cursos da área da saúde, obtendo tal conhecimento, pode-se dizer que a função ou o objetivo dessas diretrizes, qual é? Imagina que isso aqui é uma perguntinha. A resposta para esta perguntinha é o estabelecimento flexível do currículo acadêmico, buscando, lembra dessa palavra, a gente sempre, quando eu estudo, né, e aí eu deixo a dica para vocês, eu sempre marco palavrinhas-chave. E às vezes no meio de um monte de palavras, você vai falar assim, meu Deus, eu não lembro nada. Ainda mais quando é alternativa, né, a gente fica confuso. Então, pega as palavras-chave, olha só, é o estabelecimento flexível do currículo acadêmico, buscando diferenciar o aprendizado, diferenciar também é uma palavra-chave, envolvendo não só o conhecimento de matérias técnicas e científicas, mas inclui também conhecimentos humanistas, a fim de que o estudante possa saber lidar com situações cotidianas, situações do dia a dia em seu ambiente de trabalho. Beleza, então fica a dica aí de um tipo de questão que poderia cair, a questão-chave, então, ponto-chave da nossa matéria. Vamos lá, vamos adiante, então. Já tiraram print? Já salvaram? Então, tá bom.
Aqui ele vai resumir um pouquinho de tudo que a gente falou, também relacionado às diretrizes. No caso da medicina e da enfermagem, obviamente a radiologia entra aí no estudo medicina, porque é a área da saúde. Os currículos extremamente voltados para o estudo apenas biológico do ser humano, fisiologia, anatomia, bioquímica, que é importante, não vamos negar, ele vem dando espaço, então, para o estudo psicológico social dos indivíduos. Então, vamos estudar, né, o quanto a parte psicológica afeta no físico, o quanto o psicológico pode deixar o físico doente. Então, vai envolver tudo isso daí para que essa forma de estudar torne-se ampla e completa. Como a gente tinha conversado do conceito de saúde. O que é o conceito de saúde? O conceito de saúde é muito mais amplo do que aquele engessado, né? Um completo bem-estar físico, mental e social. Não que seja errado. Ele é importante porque é uma definição da OMS, tem na apostila e cai em concurso. Mas não esqueçam de ampliar a visão de vocês e ter uma visão crítica, reflexiva. Falta 30 segundos para a nossa aula acabar. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, às 19h10, volta todo mundo. Quem está com dúvida aí, igual o André fez uma pergunta, esse LG que eu não sei quem é fez uma pergunta, volta. Essa noite a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Deus abençoe vocês e até daqui a pouco. Espero vocês às 19h10.